Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e neste episódio especial do podcast Cafezinho você vai ouvir a força do empreendedorismo no Brasil pós-pandemia. As micro e pequenas empresas, além dos microempreendedores individuais, tiveram um papel crucial na manutenção e criação de empregos no país, que atravessou 2 anos dificílimos por conta da pandemia de Covid-19. O podcast Cafezinho traz alguns dados que mostram que, mesmo tendo atravessado muitas dificuldades, ainda há otimismo nos pequenos negócios para o futuro. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho mais que especial com a gente. No ar, no seu streaming de áudio favorito para todo mundo. Entre os anos de 2020 e 2021, o mundo precisou dar uma desacelerada por causa da pandemia de Covid-19. Comportamentos precisaram ser adaptados a um ambiente em que se deveria ter pouco contato humano. Relações de trabalho precisaram ser modificadas para que se encaixassem àquela situação, até então inédita. Mais de 7 milhões de pessoas acabaram morrendo em todo o mundo por consequência da doença. 700 mil delas somente no Brasil. Milhares de pessoas, infelizmente, também perderam seus empregos neste período. E a situação no aspecto econômico só não foi ainda pior por causa das micro e pequenas empresas, além dos microempreendedores individuais, que tiveram um papel crucial na manutenção e criação de muitos empregos com carteira assinada no Brasil neste período, principalmente na área de serviços. O segmento dos pequenos negócios correspondeu por 78% dos empregos formais criados em 2021. Beneficiou diretamente 40% da população brasileira, o que dá 86 milhões de pessoas. É responsável por 99% do número de empregos existentes no país. 30% do PIB nacional, todas as riquezas produzidas no Brasil. 54% dos empregos com carteira assinada e 44% de todos os salários pagos em empregos formais no país. Estes dados foram extraídos do Atlas dos Pequenos Negócios, divulgado pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 1 em cada 5 brasileiros ocupados atualmente é empreendedor. O segmento dos pequenos negócios, que engloba os microempreendedores individuais, MEIs, empresas de pequeno porte e microempresas, injetou somente no ano passado o montante de 420 bilhões de reais na economia brasileira. 1/3 desse valor, ou seja, 140 bilhões de reais, saiu somente dos MEIs. 78% dos MEIs brasileiros têm sua atividade como empreendedor como única fonte de renda, o que dá pouco mais de 6 milhões e 700 mil pessoas. O ranking da pesquisa GEM, feito em 2021, que levou em conta as economias de 50 países em seu levantamento, apontou o Brasil como aquele que tinha a 5ª maior taxa total de empreendedorismo do mundo. De 2002 a 2015, essa taxa quase que dobrou no país, de 20,9% para 39,3% da população adulta. O maior interesse dos brasileiros em abrirem seus próprios negócios, bem como as aprovações de leis que facilitaram as aberturas desses empreendimentos, como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, o Simples Nacional, a própria criação da categoria do MEI, entre outras, criou um ambiente mais favorável aos empreendedores. A abertura de pequenos negócios em 2022 teve uma queda de 7% se comparado a 2021, mas ainda assim superou o número registrado em 2019,
ano antes da pandemia. 78% dos mais de 3.600.000 novos empreendimentos abertos no Brasil no ano passado ficaram concentrados na categoria dos MEIs. Os serviços de estética e cuidados com a saúde lideraram as novas atividades em 2022. Foram abertos 186 mil negócios de beleza entre os microempreendedores individuais e 43.800 de atenção ambulatorial nas micro e pequenas empresas. As aprovações das vacinas contra a Covid-19 por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a distribuição destas vacinas à população pôde trazer, mas a partir do ano passado, alívio e confiança para a volta às atividades em sua normalidade. E isso influenciou também no aumento da confiança por parte dos empreendedores brasileiros. O boletim mensal Sondagem Econômica MPE, produzido pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostra que o índice de confiança das micro e pequenas empresas avançou em fevereiro deste ano após 5 meses consecutivos de queda. Vale lembrar que nestes meses onde foi apresentado queda no índice, houve o período pré e pós-eleição presidencial no Brasil. Esse índice aumentou 3,8 pontos se comparado com janeiro, chegando a 88,4. Todos os setores pesquisados registraram aumento, tendo no comércio seu maior crescimento na confiança, 4,5 pontos. A pior pontuação desse índice em sua série histórica foi registrada em abril de 2020, com 49,8 pontos, quando as primeiras medidas restritivas contra a Covid-19 estavam sendo implementadas nos estados brasileiros. Quando separamos o índice de confiança pelos setores de atuação, percebemos que no Nordeste houve, em fevereiro deste ano, uma queda de 3,2 pontos no comércio, um pequeno aumento de 1 ponto nos serviços e um crescimento robusto de 8,9 pontos na indústria. Essa área, aliás, foi a única com crescimento no índice em todas as 4 regiões pesquisadas. Isso porque no levantamento do Sebrae, o Norte e o Centro-Oeste são apresentados como uma só região. Outro dado interessante, aliás, que trazemos é o da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios. Realizada pelo Sebrae em parceria com o IBGE, ela ouviu 6.802 pessoas em todos os 26 estados e Distrito Federal, de forma online entre os dias 23 e 31 de janeiro deste ano. O universo pesquisado agrega 19 milhões de pequenos negócios, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e com intervalo de confiança de 95%. Por ser uma pesquisa muito abrangente e ampla, levando em conta que se trata de todo o Brasil, focaremos nos dados pertinentes ao estado de Pernambuco para este episódio especial. Ao serem questionados sobre como ficou seu faturamento em relação a janeiro do ano passado, 16% dos empreendedores pernambucanos disse que ele havia aumentado. 50% deles declararam que o faturamento diminuiu. 28% disseram que permaneceu igual e 6% não souberam ou não quiseram responder. O aumento dos custos traz mais dificuldades para 37% dos entrevistados. Esses custos incluem aluguel, preços de mercadorias ou insumos, combustível e energia elétrica. As dívidas com empréstimos atrapalham 10% dos empreendedores. A falta de clientes em seus estabelecimentos foi a queixa de 31% deles. Outros fatores citados como empecilhos foram dívidas com fornecedores para 3% dos entrevistados, pandemia para 4%, funcionários afastados por problemas de saúde para 1% e outros com 9%.
A variação média do faturamento dos pequenos negócios registrou o pior índice justamente em Pernambuco se comparado com todos os estados brasileiros. Menos 19%. Pior até que a média nacional, que é de menos 10%. Somente Amazonas, com mais 1%, e Sergipe, com mais 2%, registraram aumento nessa variação. 77% dos pernambucanos ouvidos declarou que houve sim aumento dos custos em sua empresa nos últimos 30 dias, levando em conta que a entrevista foi realizada em janeiro desse ano. 8% deles disseram que repassaram todos esses custos diretamente aos clientes. 46% repassaram parcialmente, enquanto 44% não repassaram nenhum custo. 3% não souberam ou não quiseram responder. As vendas por redes sociais e aplicativos de mensagens já são realidade para 71% dos empreendedores de Pernambuco. O WhatsApp é utilizado por 80% deles, seguido pelo Instagram com 59% e Facebook com 25%. Apenas 11% dispõe de uma loja virtual própria. 33% tem pelo menos uma dívida ou empréstimo da sua empresa em atraso no estado. Para 37% dos entrevistados, o pagamento dessas dívidas representa de 30% a 50% dos custos mensais de sua empresa. Ao menos 68% dos empreendedores não precisou recorrer a outros empréstimos bancários nos 3 meses anteriores à pesquisa. Para os 32% que precisaram, ele foi negado a 55% deles. Ainda assim, 7 em cada 10 pernambucanos empreendedores acreditam que o ano de 2023 será melhor que 2022. Esse otimismo é maior até que a média nacional. 16% deles creem que será pior e 14% que será a mesma coisa do ano passado. Metade dos otimistas acredita que terá mais clientes e 17% que terão melhor acesso a crédito. Já entre os pernambucanos pessimistas, 31% apontam que haverá aumento nos custos, 27% acreditam que terão menos clientes e 22% acreditam no aumento nas dívidas com impostos. O estímulo ao crescimento econômico é apontado como principal preocupação a ser observada pelo governo por 52% dos entrevistados em Pernambuco. O combate à corrupção e o controle da inflação estão empatados em segundo lugar com 16% cada. O corte de gastos também foi citado por 7% das pessoas ouvidas na pesquisa. 55% dos empreendedores pernambucanos não fizeram nenhum investimento em seus negócios nos 3 meses anteriores à pesquisa. Já entre aqueles que investiram, 30% compraram máquinas e equipamentos, exceto de informática, e outros 30% fizeram investimentos nas instalações. 11% avaliaram que o pior já passou. 46% admitem que ainda tem algumas dificuldades para manter seus negócios abertos. 26% disseram que os desafios provocaram mudanças que foram valiosas para seus negócios. E 17% dos pernambucanos se mostraram animados com as novas oportunidades. Em Buíque, no agreste de Pernambuco, existem 1.255 pequenos negócios, de acordo com o Sebrae. Destes, 579 são microempresas, 576 são microempreendedores individuais e 50 são empresas de pequeno porte. Apenas em 2022, mais 118 empreendimentos foram abertos no município. Os empreendedores buiquenses podem contar com o auxílio da Sala do Empreendedor, parceria da Prefeitura com o Sebrae, para a abertura de MEI, emissão do Documento de Arrecadação Simples, o DAS, declaração de faturamento anual, emissão de nota fiscal, emissão e renovação de carteiras de adesão,
bem como o parcelamento de débitos do DACIMEI, que é um sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional devidos pelo microempreendedor individual, orientações para cadastro de prestadores de serviços turísticos, alterações nos dados do MEI, dentre outros serviços. A Sala do Empreendedor de Buíque fica na Praça Nanô Camelo 97, no centro. O horário de atendimento é das 8 da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Você pode também entrar em contato por meio do telefone DDD 87 99933 4930. Repetindo, DDD 87 99933 4930. Ou ainda pelo e-mail saladoempreendedor.buique@gmail.com. Repetindo o endereço de e-mail, saladoempreendedor.buique@gmail.com. E assim nós encerramos este episódio especial do podcast Cafezinho. Para mais informações sobre o empreendedorismo no Brasil, acesse o portal do Sebrae, sebrae.com.br. Aproveito e faço o convite para que você leia também a nossa matéria especial sobre o empreendedorismo no Brasil. Ela está publicada e disponível em podcastcafezinhooficial.blogspot.com. O podcast Cafezinho volta com seus episódios regulares no dia 20 de maio. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.